sou professor de fotografia da Escola de Comunicação aqui da UFRJ, aqui na URCA, né? Aqui pertinho, esse campus aqui da Praia Vermelha, da UFRJ. E a ideia é apresentar uma parte da minha pesquisa que eu já venho desenvolvendo há algum tempo, já resultou em 2 livros, que se alguém tiver interessado eu posso mostrar depois. Mas a ideia é trabalhar a partir da fotografia e do vídeo, do cinema e das novas mídias. Se interrogar sobre a natureza das imagens, sobre o potencial das imagens, sobre o que podem as imagens hoje, né? Nós estamos rodeados de imagens, né? Estamos cada vez mais as imagens fazem parte da nossa vida cotidiana. E essa oportunidade de se pensar sobre as mídias, de se pensar sobre as imagens técnicas, no meu entendimento, pode ser um bom caminho para se também pensar sobre os modos de existência, sobre os modos de afeto, sobre os modos de relacionamentos que nós estabelecemos entre nós, né? As imagens hoje não são mais as que estão lá do outro lado, né? As imagens nos constituem, né? Não só as imagens do inconsciente, as imagens do imaginário, nossas imagens mentais, mas também as imagens técnicas, fotográficas, videográficas, cinematográficas que nós criamos ou que nós vemos, também nos constituem como uma realidade efetiva, né? Não é mais alguma coisa da ordem da representação que está lá fora, né? Mas parece que a imagem vem ocupando cada vez um lugar mais próximo, né? Mais sensorial mesmo, mais ligado às nossas experiências de vida. Então, o convite hoje é um certo desafio, pensar uma possibilidade de sobreposições, né, de mídias, né? O convite que eu vou fazer para vocês é pensar a fotografia em relação ao cinema, né? Pensar as imagens estáticas em relação às imagens em movimento. Mais do que pensar, repensá-las, problematizá-las, né? Então, problematizar os conceitos arraigados e convencionais que temos do que vem a ser fotografia e reconsiderar também o modo habitual como concebemos o cinema. Então, o convite é para estabelecer um pensamento transdisciplinar, um pensamento multimídia, um pensamento que possa talvez ultrapassar as fronteiras do que seja a fotografia, do que seja o cinema. A intenção de fundo, na verdade, seria associar fotografia, psicanálise, filosofia, outras áreas de saber, né, e tentar estabelecer, então, um pensamento transdisciplinar. Nós sabemos que nós vivemos de escaninhos, né? Vivemos de separações, vivemos estabelecendo fronteiras entre os territórios, estabelecendo os próprios territórios, o que seria interno a cada território. Os nossos próprios departamentos nas universidades estão separados por áreas de especializações de saber, né? A filosofia, a economia, a comunicação. E talvez seja um legado, né, positivista de um certo pensamento no final do século XIX, de separação, né, e de especialização. E talvez agora, no ambiente multimídia, né, no ambiente que nós somos cada vez mais demandados a ter diferentes habilidades, né, desempenhar diferentes funções, e talvez seja oportuno a gente repensar essas categorias, repensar essas fronteiras. Então, o convite de pensar a relação entre a fotografia e o cinema é, na verdade, um convite para pensar a relação
da fotografia, partindo desse lugar, com o cinema, com o teatro, com a performance, com a psicanálise, com a filosofia, com um certo pensamento e sobre a imagem e sobre a produção da imagem também. Então, eu vou trazer para vocês alguns trabalhos que eu gosto muito deles, assim, que me foram muito, me são muito caros na minha formação, né, no meu pensamento e na minha forma de experienciar as imagens e o entorno. E esses trabalhos eles se constituem muito no lugar da experimentação. Trabalhos de artistas contemporâneos, brasileiros ou não, e que trazem essa questão do paradoxo, né, das inquietações. Então, é uma tentativa de estabelecer então um pensamento paradoxal, né? Um pensamento além das fronteiras, um pensamento que contemple também as ambiguidades, as dúvidas, né? Então, a minha apresentação vai ser breve, né? Eu vou apresentar uma parte da minha pesquisa, mas ela faz parte do meu percurso, né, de trabalho e de relação com essas imagens e com esses pensamentos. E é um prazer poder compartilhar com vocês nesse momento de troca e de convergências de lugares tão diferentes, né? Então, lugares profissionais, lugares pessoais, lugares subjetivos, né? Lugares intersubjetivos. Eu queria conversar com vocês, quer dizer, na verdade eu estou desenvolvendo aqui um pensamento em fluxo, né? Um pensamento aberto, atual, assim, eu não decorei um texto, assim. E eu queria abrir para vocês fazerem perguntas ou colocações, nós estamos numa situação totalmente informal, tanto para algum possível esclarecimento, alguma consideração que vocês queiram fazer. Eu acho que isso é super bem-vindo, porque nós vamos constituindo uma comunidade, né? Essa conversa pode ir para muitos lugares e talvez, né, a participação de vocês possa ir direcionando e verticalizando, mas num lugar que tem a ver com essa comunidade aqui, né, com a nossa presença nesse lugar, nesse momento. Então, eu queria tornar essa conversa muito informal, né, e muito... Me interessa muito pensar nos regimes temporais das imagens, né? E pensar na fotografia, e pensar no cinema, e pensar desde a atualidade esses regimes temporais significa de alguma maneira pensar numa elasticização dos regimes temporais das imagens, né? Nós habitualmente estamos acostumados a pensar na fotografia como uma imagem fixa, uma imagem estática, né? Uma imagem dada uma vez por todas, como um corte no espaço e no tempo, né? E pensar o cinema como movimento, como fluxo, como devir, né? E eu gostaria um pouco de embaralhar esses termos e pensar a fotografia como fluxo, pensar a fotografia como movimento, pensar as imagens estáticas como sendo dinâmicas, né? E pensar o movimento, o cinema, né, também como paragem, como parada, como suspensão do movimento, né, como um fotograma que aparece no filme e um fotograma que permanece na tela durante um tempo prolongado, quase ao modo de como nós vemos habitualmente uma fotografia, né? Então, o cinema hoje está atravessado por esses vetores de velocidade, ou muito veloz ou muito pouco veloz, né? De rarefação ou de intensificação do movimento regular, né? 24 quadros por segundo, que é o cinema, que é o movimento, o fluxo do cinema convencional. E na fotografia a gente vê também uma série de fotógrafos trabalhando com séries fotográficas, com animações de fotografias
e cada vez as fotografias também se encontram em movimento, né? As fotografias se encontram em fluxo. Então eu queria repensar essas categorias que estão normalmente associadas à imagem fotográfica, comumente associadas ao passado, né? E a um certo recuo nostálgico, e do cinema como uma imagem atual, fluxo, movimento em direção a um devir, né? Então, a ideia de pensar também a fotografia como um devir, né? Também a fotografia, as imagens estáticas como uma abertura para o futuro, como uma abertura para um tempo outro, né? E não apenas referida a um lugar, um acontecimento já decorrido, né? Então, toda uma potência da imagem que se instaura nesse momento em que a fotografia implica numa multitemporalidade, né? Múltiplos tempos. Não só um tempo passado, não só um tempo do que já foi, não só o tempo do que já existiu, não só o tempo do álbum de família, né? E das nossas recordações, mas o tempo presente, o tempo atual, das imagens que nós vemos, que repercutem, que reverberam internamente, que nos modificam, né? Mas também uma virtualidade, né? Um endereçamento da imagem para o futuro, né? Um endereçamento, uma abertura da imagem em direção a um devir, a um desconhecido, né? Alguma coisa que a imagem provoca em nós e nos desloca e nos convoca, né? A ter experiências singulares, né? Experiências originais. Eu gosto muito, então, de brincar com essa relação multitemporal da fotografia e pensar, então, né, nesses vetores possíveis de tempo da fotografia, né? Vetores em direção ao passado, ao presente e ao futuro, né? E pensar, talvez repensar, o modo como habitualmente nós estamos acostumados também a se defrontar com o instantâneo fotográfico. O instantâneo parece que é suspensão do tempo, né? Parece que é uma guilhotina, assim, parece que é uma posição que congela, né? Eu vou convidar vocês a pensar o instantâneo como uma duração, como algo que dura, como um intervalo de tempo. Toda fotografia pressupõe um intervalo de tempo, no momento em que ela é constituída, né? Um antes e um depois, né? Talvez um intervalo de tempo diminuto, no caso das exposições muito rápidas, né? E das fotografias snapshots, né? Como a gente chama, fotografias habituais, instantâneas, né? Mas a ideia de que toda fotografia comporta um tempo, comporta uma passagem de tempo. Talvez como Bergson pensou a questão da percepção, a percepção que se configura num átimo de segundo, às vezes, por vezes, mas que ela é sempre inaugural, ela é sempre qualitativamente agregadora, ela sempre implica em um acréscimo da experiência, né? Uma vez constituída, uma vez auferida a experiência perceptiva, por muito diminuta que seja, ela nos desloca, ela nos transforma, né? E uma percepção do mesmo objeto, na sequência, já é uma percepção de um objeto diferente, já é uma segunda percepção, que implica, pelo menos, na rememoração da experiência inaugural. Então, essa ideia de uma percepção que dura, né? E toda uma questão da afecção, né? E do endereçamento a uma subjetividade, né? a uma intervenção, então, do sujeito perceptivo, né? Eu acho que é muito interessante e eu acho intrigante e interessante a gente passar a pensar na fotografia também como imagens que duram, imagens que implicam numa duração, né? Tecnicamente, talvez isso pudesse ser visualizado, né, de diferentes maneiras. Se vocês quiserem, a gente pode voltar a conversar sobre isso depois. Mas eu acho que talvez
fosse o caso de eu apresentar algumas obras para vocês, alguns trabalhos recentes que são muito inspiradores para pensar uma certa condição contemporânea da imagem que me interessa. Eu estou pensando muito assim, a questão dos híbridos, para mim, é muito importante, assim, talvez problematizar a ideia de que a fotografia é neutra, de que a fotografia é pura, de que a fotografia é direta, né? Então, pensar em vários formatos possíveis da fotografia, pensar numa variabilidade de modos de ser da fotografia. Então, pensar não unicamente no sentido de uma ontologia ou de uma essência do meio, mas pensar em múltiplas possibilidades de fazer fotográfico, né? Múltiplas estéticas fotográficas, não apenas aquelas endereçadas à fotografia para pendurar na parede, né? Bidimensional, uma certa definição, né? Com a luz bem definida, né? Com a composição formal, mas pensar numa série de outras possibilidades de criação e de configuração da imagem, né? A minha suposição é que esses tempos variáveis e múltiplos da fotografia atual, ela nos envia muito a um sentido de experiência, né? Que é um tempo rizomático, né? Um tempo fragmentado, um tempo em rede também, muitas vezes, um tempo multivetorial que implica nessas diferentes direções da seta do tempo, né? E eu acho que esse tempo é o tempo que nós experienciamos, né, cotidianamente. Então, existe uma implicação aí, existe uma aproximação quando a gente está falando dessas temporalidades das imagens técnicas. Na verdade, a gente está falando de modos de experiência, modos de vivência, né? E dessas imagens, não só no aspecto da configuração técnica delas, né? Mas, talvez, só para pensar um pouquinho melhor sobre a questão do instantâneo, a ideia é fazer uma certa diferença, fazer um certo problema com a concepção modernista da fotografia bidimensional instantânea, né? Que é um modo hegemônico da fotografia, assim, vamos dizer, né? Porque, ao longo do século XIX, desde o surgimento da fotografia, existiram vários formatos de muitas formas de criação e de impressão de imagens, né? Fotográficas, entre aspas, porque não se chamavam fotográficas na época, e era uma questão mesmo de múltiplos, né? Múltiplos suportes. Queria até ter uma exposição muito interessante na galeria do BNDES, que está em cartaz atualmente, né? Que chama Artesania Fotográfica, com 9 fotógrafos brasileiros que trabalham a reconstituição de modos fotográficos do século XIX, né? Desde o daguerreótipo, que foi um dos primeiros suportes em uma superfície de alumínio, né, e de cobre, né, da imagem, que não era reprodutível, até o calótipo, o ambrótipo. Eles reinventam diferentes processos, e a exposição é lindíssima, assim, eu convoco vocês a verem a exposição. E esses fotógrafos também, eles tinham uma singularidade, que era a não especialização, né? Os fotógrafos, os artistas, eles eram fisiologistas, eles eram bastante interessados por questão de ótica, de química, né? De diferentes fazeres também, poesia, literatura. E o século XIX é muito rico nesse sentido de produzir uma experiência que ainda não contava com a especialização, com esses escaninhos todos do saber, né?
Então, a industrialização do equipamento fotográfico, a partir de 1880, estandartizou tremendamente e se instituiu uma estética do que é uma boa fotografia, né? E essa fotografia que vigorou ao longo do século XX, vamos dizer, nos manuais de fotografia, o que é uma boa foto, né? É uma foto direta, que não conta com a intervenção do fotógrafo depois de feita a foto, né? Não se permite manipulação, né, nessa estética purista. E uma foto bem composta, bela visualmente, segundo os cânones da estética do belo, né? Da estética clássica do belo. Então, essa imagem pura e direta, que se configurou como a imagem instantânea, né, que a gente vê no jornal, que a gente vê nos principais fotógrafos, nas galerias, né, e que se consagrou ao longo do século XX, é que eu gostaria de fazer problema em relação a isso, né, porque e aí um convite para pensar não o puro, não o direto, mas de pensar o impuro, o complexo e o artifício implicado nas fotografias, né? E, nesse sentido, contemplar uma série de modos fotográficos, os surrealistas, por exemplo, os dadaístas, que contribuíram com uma série de imagens de longa duração, ou que manipulavam o seu negativo, né? Ou que apresentavam as fotos em séries, e com disposições totalmente diferentes daquela imagem única, instantânea, purista, né, que foi exemplar da estética hegemônica, né, ao longo do século XX. Então, a ideia de repensar a instantaneidade é repensar a partir de algumas imagens que eu vou mostrar aqui para você, para a gente, né, que é pensar nesse fluxo, pensar nessa duração. Para mim, interessa pensar a fotografia como duração, mas não apenas a fotografia explicitamente trabalhada no tempo, com um tempo de duração longa, mas pensar toda a produção fotográfica, inclusive a dita fotografia instantânea, como durando, como implicada numa duração, num antes e num depois. Porque me parece que essa operação para retirá-la da situação de natureza, né, e da situação de imparcialidade, né? Então, a fotografia implica tempo, né? Toda fotografia. Algumas explicitamente e outras veladamente, mas tem sempre uma passagem de tempo implicada em qualquer imagem fotográfica, né? Mesmo as supostamente reconhecidamente instantâneas, assim. Mas, então, de alguma maneira, me parece que hoje a gente está numa situação da interdisciplinaridade, talvez o nosso esforço aqui seja esse mesmo, de pensar essas diferenças, né? De contemplar essas diferenças e lidar efetivamente com essas diferenças, talvez num certo retorno ao século XIX, né? A indiferenciação de saberes, né? Ou a multidisciplinaridade que estava presente ali em todos os pensadores e em todos os artistas, né? Recuperar um pouco esse aspecto multimídia, esse aspecto múltiplo, né? E diferenciado do saber, né? Eu acho que é bastante interessante e me parece que hoje a gente está numa situação de convergência, né? Em que é mais interessante se pensar o que há de comum entre, por exemplo, a fotografia e o cinema, que é a questão central que eu trago aqui, mas talvez pensar a relação interseccional da fotografia e do cinema, o que a fotografia tem de cinema e o que o cinema tem de fotografia, como um pretexto para a gente pensar a relação entre tudo, né, da fotografia com a literatura, com a psicanálise, com o teatro, com a performance, né? Eu vou pensá-la a partir do cinema, pelas aproximações evidentes, mas é uma convocação para que a gente pense nos diferentes tipos de convergência que
o fazer fotográfico, a imagem fotográfica comporta atualmente, né? Então, pode ser mais interessante a gente pensar nesse comum, no que há de interseção, nesse lugar de porosidade, nesse lugar de passagem, em que a fotografia é cinema, em que o cinema é fotografia, do que pensar nas ontologias e no lugar das essências, que foi o lugar perseguido por grande parte dos fotógrafos e dos críticos e também dos cineastas, né? A grande questão, até os anos 2000, para a teoria da imagem, é o que é específico à fotografia, o que é singularmente fotográfico, que não é cinema, que não é teatro, que não é literatura, né? Então, um pensamento sobre o específico, né? Sobre a essência da fotografia. E hoje, talvez a gente esteja num momento em que essa questão não é mais a questão que faz diferença. A questão que faz diferença e que pode nos convocar, que pode nos implicar, é a questão das aproximações, né, das interseções, dos lugares comuns, né, de então estabelecer essa grande rede entre as imagens, entre os pensamentos, né. Então, essa ideia como se a gente tivesse os campos definidos, né, da fotografia e do cinema como dois círculos, e hoje a gente estivesse pensando nesse lugar comum de interseção entre esses dois círculos, né? Então, quando a gente fala de um cinema expandido, de uma fotografia expandida, de uma pós-fotografia, pensando no alargamento, né, dessa região de interseção, né, entre esses dois, entre essas duas mídias, né, entre esses dois modos de constituição da imagem. Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns trabalhos que, para mim, eles se situam muito no âmbito assim, do paradoxo, né, porque são difíceis de serem nomeados, porque são trabalhos que se encontram aí nessa fronteira, ou além dessa fronteira, ou aquém dessa fronteira, ou se a gente quiser usar também a metáfora do espelho, além ou aquém desse espelho, né, que define o que é o próprio, que define as identidades dos meios, né? Então, é como se não houvesse possibilidade de identificação e até mesmo dificuldade de nomeação do que essas imagens são. Eu vou chamá-las de uma maneira, de um termo muito estranho, que é a ideia de um fotocine vídeo digitais, que tem uma série de hífenzinhos, associa uma série de coisas, mas também pode ser que não diga nada, né? Mas, enfim, é só para dizer da dificuldade de nomear algumas obras que se situam além da fronteira, que se estabelecem além, né, do cânone, do modo convencional como os campos da fotografia e do cinema foram definidos ao longo do século XX, pelo menos da fotografia hegemônica, pura e direta, e do cinema clássico narrativo, né, do cinema de Hollywood, vamos dizer, que conta uma história, né, que tem uma transparência, né. Então, a ideia é criar problemas, né, indagações, perplexidades, e um pouco me tornei colecionador de uma série de obras, que não são obras excepcionais, são talvez uma boa parte da produção contemporânea circule por aí. Bom, vou mostrar para vocês aqui algumas 3 ou 4 referências, que é o que vai dar tempo. Como é que está? A gente tem mais uns... Seria interessante a gente ter um tempinho para conversar depois também, né? Essa foto é de um fotógrafo alemão, chama Michael Wesley, e tem um trabalho muito instigante. Se vocês se interessarem pelo trabalho dele, ele tem um site que ele mantém todos os ensaios que ele realiza, e o trabalho dele todo
de longa duração, né? Ele trabalha com fotos de longa duração. Ele desenvolveu um equipamento, desenvolveu uma craquenalha, desenvolveu um dispositivo para fotografar. Essa foto ele fez nessa praça de Berlim, Potsdamer Platz, que é uma praça muito emblemática, né, no local, o muro de Berlim, que separava Berlim Oriental da Berlim Ocidental, cruzava por essa praça. Depois que o muro foi destruído, a praça foi reconstruída, e ela é palco de diferentes manifestações sociais, culturais, um pouco, talvez, como a Cinelândia aqui para a gente, né? Então, todo evento importante na cidade, manifestações, passa um pouco... É um lugar culturalmente muito denso da cidade. O Michael Wesley fez essa foto nesse intervalo de tempo entre maio de 97 e março de 1999. Então, essa foto tem praticamente 2 anos. O obturador da câmera ficou aberto durante 2 anos, e essa imagem é o registro desse acontecimento, dessa desconstrução e dessa reconstrução da praça. O trabalho todo do Michael Wesley é uma implicação com essa questão da temporalidade fotográfica modernista, né, nesse viés de uma ideia de uma suspensão do tempo. Então, ele trabalha com essas longas durações. E o trabalho dele, eu acho que é super interessante. Ele foi convidado para fazer a foto também, a foto, então, nesse sentido, ampliado, né, da reforma do Museu de Arte Moderna de Nova York, né, do MoMA, que também durou mais de 2 anos. O museu era todo fechado, né? Era um prédio com paredes laterais, frontais, e se tornou um prédio todo envidraçado, né? Um prédio vazado. Você agora vê a rua do outro lado, né? Das galerias e tal, então o prédio todo iluminado, todo atravessado. Ele foi convidado também para fazer a foto dessa reforma pela qual o prédio passou, e essa foto durou mais de 3 anos, né? Foi feita durante esse período todo da obra. Agora, no dia 21, terça-feira da semana que vem, vai ser inaugurado o Museu o Instituto Moreira Salles, em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Inclusive, nós, cariocas, estamos muito ressentidos, porque era um dos poucos institutos culturais sediados no Rio de Janeiro, com verba, com pesquisadores, né, com uma reserva técnica, as exposições incríveis que eles organizam, mas, infelizmente, também eles passaram sua sede para São Paulo e fizeram uma reforma enorme no prédio, né, do banco, lá na Avenida Paulista, que durou mais de 2 anos e meio, e eles também contrataram o Michael Wesley para fazer a foto da reforma do prédio. E se você chegar na Avenida Paulista, você vê a câmera do Wesley do outro lado da avenida, né, no 2º ou 3º andar do prédio, frontal a esse prédio onde vai do Instituto Moreira Salles, né? A inauguração vai ser agora, terça-feira da semana que vem, vai ser um super evento, assim, incrível, e da mesma maneira que o MoMA, né, também eles vão fazer uma ampliação enorme, né, dessa foto que ele está fazendo há 2 anos e meio, e vai ser exposta no saguão, né, no dia da abertura do museu, né. Os riscos lá é o sol lado a lado? É o sol, o zênite, percurso todo do dia, né? E aí, de vários dias que se desenham, né, vai mudando, então, a angulação. Então, é um tipo de trabalho experimental e que o fotógrafo criou, né, o seu mecanismo, o seu dispositivo mecânico, e desenvolveu uma série de papéis fotográficos, de superfícies fotossensíveis, né, para
para registrar, né, esse tipo de coisa, assim. É essa, mais ou menos, também a vertente dos fotógrafos dessa exposição da artesania fotográfica, né? E é incrível, porque esses caras hoje, num lugar totalmente informatizado, né, em que está tudo pronto, tem template para tudo, eles se dão ao luxo de dizerem que eles fazem tudo por eles próprios, assim. Eles não precisam de nada industrial. Eles fabricam a sua câmera, fabricam o seu papel fotográfico, fabricam o seu filme. Então, eles têm o processo todo manual. Não, assim, isso é incrível. Assim. Bom. Tem um artista belga, que é um dos artistas contemporâneos assim, mais interessantes, mais instigantes, assim, que mais me chamam a atenção, que se chama David Claerbout. Um cara que faz exposições simultâneas no mundo inteiro, se tornou um cara super conhecido. E todo o trabalho dele é nessa interseção entre a fotografia e o cinema, entre o estático e o dinâmico, entre a imagem fixa e a imagem em movimento. O que é o movimento? O que está em movimento? O que está parado? Então, cada obra dele, cada instalação dele é uma indagação, é um lado dessa grande rede, assim, né? Vou mostrar um trabalho dele que eu acho muito bacana, que chama Sections of a Happy Moment. Eu acho que o áudio... agora entrou. Tudo bem. Vou deixar vocês observando um pouquinho. Esse vídeo tem 26 minutos. Ele é composto de mais de 600 fotos, 600 imagens. Difícil dizer se é um vídeo, se é um filme, se é um audiovisual, né? Então, essa dificuldade aí para a gente nomear as obras, né? Mas eu não sei se vocês perceberam, todas as fotos são feitas no momento T0, assim, no momento único, em que essa família de orientais joga uma bola para o alto no pátio desse conjunto habitacional, né? Então, são imagens sincrônicas, todas elas são do mesmo momento, né? Do mesmo exato momento, assim. Eu acho legal, assim, a gente perceber como que a fotografia interfere, né, a imagem fotográfica interfere no que a gente vê. Cada imagem oferece uma perspectiva e um sentido para essa ação, para esse acontecimento totalmente diferente, né? Então, dependendo da angulação, do extracampo, da pessoa que está em primeiro plano, né, dependendo da organização formal até da perspectiva, do ponto de vista, né? Cada foto é como se fosse um novo acontecimento, né? Como se cada foto fosse uma nova leitura, uma nova perspectiva, uma nova visão sobre esse acontecimento tão singelo, tão simplório, né? De jogar uma bola para o alto, né? Assim, alguma coisa aparentemente tão fácil de ser retratada, né? Tão
fácil de caber dentro de uma fotografia, ele constituiu 800 fotos, e eu poderia dizer que a gente poderia criar mais 800 e mais 800, e a gente não daria conta do que foi esse breve e singelo acontecimento, né? Então, a ideia de que a representação sempre escapa, né? A representação é sempre parcial, ela é sempre limitada, ela sempre te proporciona um pequeno fragmento, né? Uma pequena visada sobre a coisa. Ela... Então, ele não usou muitas, não. Porque as fotos que ele fez, na verdade, com câmeras, de fato, foram poucas. Eu me arrisco a dizer que mais de 70% dessas imagens foram feitas em computador, no laboratório, no estúdio, com fundo verde, recortando personagens, recortando situações e remontando, né, personagem e cenário digitalmente. E também recortes de imagens, assim, né, aproximações e tal, decupagem da imagem inicial. Dá para ver que tem frames, né, que tem recortes que pertencem a outra imagem, assim, tem uma coisa aqui. Mas eu acho muito legal assim pensar também, né, quando eu digo assim que as imagens foram feitas digitalmente, parece que elas então não fazem mais sentido, né? Que perde um pouco esse vigor, né? Do que seria a apresentação. Mas eu acho que não se perde nada, assim, né? Eu acho que é uma obra que ele fez um movimento funcionar, né? Ele fez a fotografia entrar em funcionamento. E isso me parece incrível, assim. E o fato dele ter criado algumas situações digitalmente não escapa da experiência, né? Não dilui a força do trabalho, assim. Pelo menos no meu entendimento, não sei o que vocês acham. Assim. Talvez se ele tivesse 800 câmeras fotografando simultaneamente, teria uma outra repercussão no nosso... Né? Eu queria até fazer um comentário assim, de uma frase, né, que é rico, né, é um trabalho belíssimo, mas até que ponto isso é totalmente real? A imagem ela tem uma força gigantesca e, como você disse, ela é o registro de um fragmento. Mas o que vem antes e o que vem depois? E às vezes a gente faz a leitura daquele fragmento, esquece o todo. Né? Então, assim, é só uma preocupação também que eu tenho, né, que a gente hoje fotografa tudo e às vezes a gente quer passar uma coisa que não existe. Talvez a gente esteja cada vez mais lidando também com o mundo da fantasia, do imaginário, das projeções, sabe? O real não é só o que a gente vê, né? O que estava ali do lado de fora. Às vezes, uma imagem reconstituída pode ser mais real, né? Mais efetiva do que a transparência, né? Do que o invólucro, né? Ilusório ali do visual da coisa, né? E eu acho que a gente está cada vez mais lidando com esse tipo de imagens que são construídas, né? E aí fica essa pergunta, será que a indicialidade, o rastro do real, né, na imagem, é o que nos interessa, é o que faz diferença para a gente nas fotos? E até que ponto, né? Eu acho que essa é uma questão que se apresenta para a gente hoje, assim, até calibrar, né, o que é o quê. Eu acho, por um lado, um ganho a qualquer imagem você colocar a questão da dúvida, seja ela feita ou vista em qualquer veículo, em que meio for, porque as imagens precisam ser colocadas em dúvida, independente delas terem sido registradas analogicamente ou realizadas digitalmente no estúdio, né? E eu acho que o interessante é
esse contexto também. O questionamento e o contexto, né, do trabalho, assim. Acho que esse trabalho me convoca uma série de questões sobre a fotografia de reportagem, sobre a fotografia documental, sobre o verismo da fotografia, sabe? Até que ponto as imagens são verdadeiras, as imagens fotoquímicas mesmo, analógicas, né? Então, acho que coloca em perspectiva toda uma suposição que nos orienta, né, ao ver imagens fotográficas, que eu acho produtivo, ainda que talvez, né, essa questão do realismo, ou da evidência, ou do peso de real da imagem, né, fique talvez comprometido, né? Vou tirar essa música que é muito chata, cara. Mas a música também tem uma coisa repetitiva que as imagens também têm, né? E que talvez tenham elas se... Mas então, fala aí. Não, a gente vê a mídia muitas vezes utilizando, né, fragmentos, e aí acompanhado de textos, que faz com que o leitor seja induzido a uma situação que não é real. E muitas vezes o leitor também quer acreditar naquilo, né? Também tem essa questão. Exatamente. Até que ponto ele vai se perguntar se Exatamente. aquilo é real ou não. Esse é um ponto. Muito grande. Até que ponto nós gostamos de ser enganados, né? E nos compraz, né, nos seduz um tipo de imagem que se apresenta muito facilmente como real, como identificada com uma verdade, né, com um fato efetivo, né? E essa sempre foi a relação um pouco da imagem-texto no jornalismo, né? A fotografia ilustra, a fotografia atesta, a fotografia documenta, né? Reproduz, literalmente, e o texto interpreta, né? E hoje a gente não pode mais lidar com as imagens dessa maneira. Felizmente, por um lado, porque logros, mentiras enormes foram, né, perpetradas em nome dessa suposta naturalidade da imagem fotomecânica, né? Então, o questionamento é bem-vindo e talvez hoje a gente esteja sendo demandado a ler as fotografias da mesma forma como a gente lê um texto. Eu quero ler o texto de um determinado autor que está falando sobre um assunto, mas eu quero ler o texto de um outro autor também que comentou sobre esse assunto, desde um outro lugar, e aí eu vou me posicionar, nem a favor exatamente de um ou de outro, mas eu vou formando minha opinião sobre aquele acontecimento. Ver imagens hoje é um pouco isso também, é ver as imagens em torno, ver as imagens, as outras imagens, né, de outros ângulos, né? Eu acho que cabe a gente desconfiar sempre, né? Porque o diálogo só vai existir com a imagem se a gente desconfiar daquilo que a gente está vendo. Porque qualquer um de nós pode vir aqui agora, pegar um dispositivo fotográfico e realizar uma foto sua, por exemplo, e cada um vai ter um olhar sobre o que está vendo. E aí, a partir daí, vão se construir uma história, que a gente vai estar narrando de diversas formas. Então, o nosso trabalho de desconfiança é o que vai fazer a gente ser plural e a gente conseguir ler e criar narrativas em cima das imagens que a gente vem construindo. Eu acho que exatamente, trazer as imagens para o lugar da cultura, né? De uma mediação, de um mediador, como qualquer outro. esse Né? trabalho é lindo, porque ele causa na gente uma vontade de olhar por diversos ângulos, né? Não ficar preso a uma caixa e a gente está vendo isso. Não, a gente pode ter vários... Cria esse perspectivismo, né, que te coloca em dúvida, te faz, né, vacilar nesse sentido, te faz visitar diferentes perspectivas, né, diferentes possibilidades, né? A sedução da fotografia é muito forte, né? A capacidade da fotografia nos envolver, nos seduzir, é enorme. E até mesmo é tão grande que, às vezes, nos faz acreditar, né, na suposta realidade que ela reproduziria, né?
Eu vou parar aqui porque, bom, são 26 minutos, foi só para criar uma... Você falou do instantâneo, fiquei pensando aqui na relação com o Narciso. Eu acho que a gente acredita tanto que a gente se perde dentro do lago e se perde dentro da própria câmera, né? Porque a gente acredita demais na gente. E a gente acredita que a nossa perspectiva, o nosso olhar é o correto, é o certo, é aquilo que a gente está vendo. Eu acho que por isso tanto selfie hoje em dia, sabe? É acreditar demais no narciso, né, de cada um. Talvez fosse bom ver... olhar por outros olhares. Fora do espelho, antes do espelho, né? Sim. Depois, através do espelho, fora do espelho. Então, essa reflexibilidade, ou essas diferenças de perspectiva. Queria mostrar para vocês um trabalho que eu gosto muito, assim, que esse realmente... Esse cai muito bem nesse rótulo escrambólico, assim, de híbridos fotocine e vídeo digitais. É um trabalho de uma artista inglesa, jovem, chama Sam Taylor Wood. Esse trabalho chama The Last Century. Eu vou deixar vocês vendo um pouquinho aí, depois vocês me dizem o que vocês viram. O único movimento efetivo, real, entre aspas, é o movimento do cigarro, né, da fumaça do cigarro. Agora, eu não sei se vocês estão tendo essa experiência, talvez esteja um pouco claro aqui, mas absolutamente todos os centímetros dessa imagem estão em movimento. Alguns com movimento mais explícito e outros mais irregulares, mais contidos. Mas tudo está em movimento, não tem nenhuma situação explicitamente estática. Talvez essa seja a condição de todos os objetos do mundo, né? Essa mesa, a estaticidade dela é relativa à nossa fraca perspectiva, né, de percepção dela. Todas as moléculas aqui estão em movimento, e essa mesa ela se encontra em movimento também, né? O planeta está em movimento, o chão está em movimento. O semblante mais estático é carregado de movimento, né? Essa obra, ela tem algumas... Ela é uma releitura de quase tudo que a gente... de várias referências, assim, né? Então, ela me parece interessante porque ela explicita uma dinâmica das fotos estáticas, né, que é bem particular, que é bem singular ao modo como nós nos referimos e fazemos fotografias, e ela questiona uma certa estaticidade, perenidade, imobilidade das imagens fixas. Na verdade, todas as imagens fixas também da pintura sempre estiveram em movimento, né? A grande questão dos pintores era como conferir dinamismo, movimento às imagens, né? E é isso que nós vemos, né, num quadro, né, do Picasso, por exemplo, né, do Rembrandt, ou também num quadro, né, que me parece muito próximo aqui dessa obra. Não sei se vocês conhecem uma tela do Caravaggio, que chama O Chamado de São Mateus, que é um quadro que foi pintado em 1600, dos coletores de impostos sentados numa mesa, numa taberna, com uma luz muito parecida com essa, vazando por uma janela na parte posterior, e Jesus entrando na taberna para escolher, né, o apóstolo.
A cena do Caravaggio. E esse quadro ele reproduz bastante assim essa situação, é um certo remake assim dessa situação, né, pintada, retratada pelo Caravaggio. Ele apresenta algumas outras questões interessantes assim. Essa mulher que pisca mais evidentemente assim no primeiro plano é uma referência muito explícita a uma obra do cineasta francês Chris Marker, que é um dos caras mais importantes assim na cultura audiovisual francesa, né? E ele fez um filme que chama La Jetée, em 63, que é um filme só de imagens fotográficas, que ele coletou em arquivos públicos e que ele próprio tirou. E é uma ficção científica. É o que aconteceu depois da Terceira Guerra Mundial. Então, é um filme composto a partir de fotografias que fala sobre um futuro, né? Que é um filme de ficção. E, no meio do filme, tem uma cena quase imperceptível que a mulher, a atriz principal, figurante, lugar do desejo, né, do personagem principal do filme, ela pisca o olho, e esse piscar de olho é filmado em vídeo, né, e aparece ali no meio dessa relação das fotografias estáticas, né, num momento que seria o momento do clímax, né. E esse filme do Chris Marker se tornou emblemático para se pensar todas as relações intermídias, sabe, de vários pensadores que resolveram pensar, então, não o que é a fotografia, não o que é o cinema, o que é o ser do cinema, o que é a essência do cinema, mas as imbricações, as sobreposições, né, as transversalidades. A fotografia que é cinema, o cinema que é fotografia, o que acontece quando os dois se juntam, né? Então, o Raymond Bellour, que é um filósofo também francês, super interessante, começou a pensar nesses interstícios, nesses entre-imagens, né? Eu não sei se vocês veem também aqui, mas eu acho que tem muito do Edward Hopper, né? O pintor, né, americano, hiperrealista, com aquelas paisagens que ele sempre pinta bares, né? Lugares em que os personagens estão sempre solitários, abandonados, né? Uma situação de angústia muito grande, assim, de isolamento. É incrível como essas pessoas, os olhares não se cruzam, né? Eles estão isolados nesse ambiente, assim, totalmente, né, apartados um do outro, assim, é como se não houvesse diálogo entre eles, comunicação afetiva nenhuma, né? Sim. O cigarro já caiu, né? Pô, a cena mais incrível da coisa, momento tenso, né, da situação, clímax do audiovisual ali. Mas, então, eu queria chamar a atenção para vocês também que aqui não existe narrativa. São uma série de trabalhos que apresentam uma narrativa mínima, ou uma ausência de narrativa, não tem clímax, assim, sabe? E não sei se vocês têm uma relação, se vocês apreendem dessa maneira também, mas me parece que essa lentidão e essas relações que se estabelecem aqui, quase de ausência, quase de vazio, elas nos convocam a habitar a obra, né? Não é mais um videoclipe que está te solicitando atenção e né, os nervos e de uma maneira muito frenética, né, te solicitando os sentidos, a atenção e a reação. Você está passivo e você é convidado a entrar nessa imagem e a perceber o que está acontecendo aí, se é que está acontecendo alguma coisa, ou perceber as poucas coisas que estão acontecendo aí. E é incrível porque você também... É um mecanismo perceptivo, assim, curioso, que se delineia nesse percurso de observação da obra, que você só percebe o movimento naquilo que você está
dedicando a sua atenção naquele momento. E quando você vê esse pequeno movimento, você deixa de ver os outros movimentos, você deixa de ver o movimento do conjunto. Isso é um mecanismo muito incrível assim, que essa obra desperta, e é quase como se a gente tivesse defrontado com a nossa tela interior, porque, num determinado momento, nós começamos a projetar uma expectativa de movimento, né, uma expectativa de desdobramento da cena, que está mais no nosso modo de ver filme, dos filmes que a gente já viu e das expectativas que a gente agrega a essa percepção dessa obra singular, do que propriamente a obra. Então, é quase como se fosse um ponto neutro, e que o que dá a ver é quase que uma imagem do imaginário, né, do inconsciente, ou da nossa pulsão, ou do nosso desejo, da ordem de uma expectativa, de um desdobramento, né? Uma tensão, então, né, nesse sentido. Assim. Então, podemos conversar aí informalmente, eu acho que já acabou o tempo da palestra, então... O movimento dessa mulher que olha para fora, eu não sei se foi desde o começo que ela pisca e modifica o sorriso, ou se depois que eu comecei a fixar nela. Porque eu levei um susto, eu falei, bom, estava assim desde o começo, ou agora que ela começou a se mexer, né? Aí fiquei me perguntando, mas se eu fixar os outros, sei lá, que eles também vão começar a se mexer, né? Ou é o efeito já técnico produzido, né? Mas, de todo jeito, é uma experiência muito interessante, porque essa mulher é a única que olha para fora, né? Que olha para fora da cena, né? Os outros estão, de alguma forma, em si mesmados, né? Absortos, em si mesmados, né? E ela olha para fora e se encanta, pelo visto. Enfim, muito interessante. Aí ela pisca, o sorriso modifica, ela fecha o sorriso, abre o sorriso. Achei muito incrível a experiência da coisa. Vocês chegaram a ver que tem movimento em tudo? Ou vocês acham que tem alguma coisa que está parada? Eu não consegui ver o Pianista, não? Mas ele tem movimento também, cara. Tem essas sombras que vêm Passam na rua, da rua, né? Esses reflexos que vêm da rua, que estão um pouco na diagonal do olhar dela, né? Do primeiro plano, que eu acho que criam aí uma relação também que é interessante, né? Em termos de composição, assim, nessa diagonalidade. Tem alguns trabalhos dela no site que chama ubu.com. Ela chama Sam Taylor Wood, ela tem uns 10 trabalhos dela nesse site que são muito bons. Né? Depois Ana te Ela é muito fera, cara. Oi? ubu.com. É um site meio confuso de você navegar. Às vezes você põe no buscador do próprio site o nome da artista e o nome da obra. The Last Century você não acha. Às vezes eu puxo no Google, assim, eu ponho o nome e a obra, e ele me endereça para o site no lugar das obras da Sam Taylor, sabe? Mas, enfim, se você procurar, você vai achar. Você repete o nome, por favor. Chama Sam Taylor Wood. Tá um pouquinho aqui, ó. Taylor com Y, Sam Taylor Wood. Sam com M. Chama The Last Century, que talvez seja também uma referência ao cinema, à fotografia, à cultura audiovisual do século XX, né, que tão pregnante, né, no nosso modo de pensar, né, no nosso modo de perceber. Então, tem muitas obras contemporâneas em que nada acontece, ou supostamente nada acontece, né? Então, tem essa angústia, tem essa tensão, tem esse movimento
preso, né? Só intuído, potencial, assim, mas a coisa não ganha exatamente um significado, né? Não tem um sentido fechado. Então, são obras muito democráticas, assim, nesse sentido, porque eu acho que te convocam muito a habitá-la, a experienciá-la de uma maneira muito pessoal, né? Te leva a experienciar. De repente, você pode se defrontar com uma obra dessa, pendurada numa tela, numa galeria, passar batido e achar que não está acontecendo nada ali, né? Dar aquela olhadela rápida, pô, com várias outras coisas em volta e ir embora, passar desapercebido. Ou você pode resolver se dar o tempo de parar e entrar dentro do trabalho, né? Então, é um trabalho que te exige atenção, te exige uma certa passividade também, porque, às vezes, são trabalhos também que são um pouco tediantes, né? Por vezes, são... Tem um cineasta iraniano, né, que eu adoro, que é o Abbas Kiarostami, né, que faleceu recentemente, mas ele tem isso, assim, ele tem uns trabalhos que ele fez para a galeria, uns filmes que ele fez para serem expostos na galeria, em que ele dizia, pô, eu não me importo das pessoas dormirem durante a projeção. Talvez isso faça parte da experiência, e olha quantas imagens esse observador vai acrescentar ao meu filme, quando ele abrir os olhos de novo, né? Então, talvez a experiência também do adormecer e da solicitação das imagens internas também faça parte da experiência com a obra, né? Então, em vez de obras que te solicitem, né, os nervos, né, e aquela atenção estressada, né, de um videogame, por exemplo, assim, ou de um videoclipe, né? São imagens muito passivas, mas que te abrem para habitá-las, eu creio, né? Assim. Claro. Não sei se vocês concordam, mas assim, também me fez refletir a questão do quanto, quando tem uma velocidade muito grande de um vídeo, de imagens, o quanto a gente realmente está vendo. Porque eu fico enlouquecida com esses videoclipes de hoje. Aí eu assisti um videoclipe, chega no final e falo, o que eu vi mesmo? É igual uma propaganda, às vezes, né, tem um comercial, e aí é cheio de imagens, de sons, de brigas. De que era aquele comercial quando chega no final? Então, está me fazendo refletir também o quanto aquela imagem ali vai ficar realmente para mim, e o quanto uma avalanche de imagens, de sons, né, não fica nada. No fundo, não fica nada para mim. Uma super solicitação de estímulos, né? O que sobra é uma reação nervosa, né? E talvez pouco pensamento, né? Me leva até pouca também, emoção, né? Também pensar na questão das crianças, né? Porque se a gente já desde muito pequeno a gente expõe as crianças a esses estímulos absurdos, como é que vai ficar essa forma de pensar, de refletir sobre as coisas? Não vai, você está impondo uma velocidade absurda. Eu vejo isso com meus filhos mesmo. Pessoal, eu sou meio compulsivo, sabe? Eu sou colecionador dessas coisas esquisitas. Aí uma vai me remeter na outra, vai me remeter na outra, então... Mas eu vou tirar um pouquinho aqui, enquanto os 5 minutinhos que a gente estiver conversando, vou passar um pouquinho do filme, não vou nem mostrar, mas só esse filme do Abbas Kiarostami, que chama Five, que é um filme que eu gosto muito, só para vocês irem acompanhando aí, e um pouco, muito nesse lugar, né, uma câmera estática, sem movimento, não tem montagem, não tem edição da imagem, então é uma filmagem muito fotográfica, né, do Kiarostami. Kiarostami era um poeta também, né? Ele tem vários haikais, assim, vários versos que são bem sucintos, muito precisos, né? E esse filme, quando ele fez, ele dizia que foi o filme que ele fez que ele sentiu mais liberdade, que ele teve mais liberdade. Ele estava com uma câmera digital, portátil, só tinha uma pessoa do lado dele, um super baixo custo,
Então ele pôde se ver livre dessa superprodução de cinema, que ele tem vários longas, né, industriais, assim, filmões que passam, né, comercialmente na tela, mas ele manteve essa relação com a imagem assim, muito de proximidade, né, e com um equipamento portátil. E ele diz que, que ele teve uma liberdade enorme. E é muito bacana a entrevista dele sobre esse filme. Tem um livro também da Cossack Naif sobre o Kiarostami, que é lindíssimo. Se vocês se interessarem, tem algumas referências dele sobre esse filme. Se chama Five Long Takes, dedicated to Yasuhiro Ozu. Ozu é o cineasta japonês dos longos planos, né? E ele um pouco faz a homenagem ao Ozu aqui, também com esse plano estático, né? Com essa situação que talvez remonta ao primeiro cinema, né? Dos irmãos Lumière, a câmera estática, alguma coisa se passando. E ele dizia, então, que aqui estava o movimento das próprias coisas, né? E ele dizia, se eu tiver tempo suficiente, se eu me der a oportunidade de observar por um tempo prolongado, eu vou poder revelar o sentido oculto dessas situações, no caso aqui desse toco de madeira, né? E as existências anteriores desse toco de madeira. Então, são outras histórias. Então, a ideia é um pouco essa de viver, né, essas ambiguidades, essas dúvidas, sabe? E essas indagações. O que é isso, né? O que eu estou vendo? É um pouco esse enigma, né? Esse enigma da visão, da gente experienciar isso. E parece que cada vez o nosso olhar, por vezes, vai ficando muito adormecido, né? Com os estereótipos, com as imagens dos lugares comuns, repetidas, né? E tem alguns trabalhos que nos deslocam, né? Eu acho que esses aqui são os trabalhos que provocam um fora de campo, né? Como o olhar dessa negra no primeiro plano, né? Assim. Próprio para criar imagens, né? Você acha que chegou, não sei, será que a gente chegou a um ponto contemporâneo de uma saturação tão grande de imagens que a gente está querendo voltar a ter uma nostalgia do valor que as imagens tinham? Porque antigamente, para você tirar uma foto, você comprava um filme, você tinha aquele número X de fotos, então você falava assim, eu vou tirar uma foto de uma coisa muito especial para não gastar o meu filme. E aí você tinha o trabalho de mandar revelar e receber aquilo como um presente, uma surpresa. Hoje em dia você pega o celular, tira uma foto, lê na hora. Ah, legal, não, vou postar agora, vou postar daqui a pouco, 5 minutos. Posta 500 fotos, acha que tá tudo incrível. Sei lá, tem uma hora que isso vai ficando tão chato, saturado, que a gente já quer tentar voltar a alguma coisa que era especial, que tinha um valor, que era caro, como você falou no início, né, as coisas de valor. Então, cada vez mais vários artistas têm esse movimento de recuperar os processos históricos, né, que foram tão brutalmente suprimidos pela indústria, né, assim, de uma hora para outra. No Brasil foi súbita, no intervalo de 1 ano, a gente viveu uma passagem assim, radical, né, para um outro registro, né, digital. Mas eu gosto muito de pensar nessas relações de reconsideração das mídias antigas e dessas associações delas com as mídias atuais, sabe? Nessa rede de idas e vindas. Porque não se trata nem, por um lado, de
promover a tal revolução do digital, de achar que a gente está num ambiente totalmente diferente do que estava anteriormente. Eu acho que isso é um discurso da indústria, isso é uma utopia, sabe, do digital, que tudo pode, que tudo, né, possibilita. O digital não tem essa potência. A potência está no artista, né? Então, essas relações das tecnologias digitais com as tecnologias analógicas, eu acho super bem-vindas e super bacanas, porque também nos deslocam desse lugar da nostalgia, sabe? De um tempo perdido, porque isso é um outro mito, né? Esse tempo que se perdeu também é um tempo já mitologizado, que a gente construiu, que a gente idealizou, né? Esse tempo também não existe. Então, é lidar com as ferramentas, com todos os instrumentos e ter essas habilidades, né, para trabalhar com diferentes suportes analógicos e digitais. Daqui a pouco o digital vai ser superado por uma fotografia quântica, aí vai ter gente com saudade do digital quando fazia não sei o que lá. E eu acho que o que é interessante são essas mesclas, são essas misturas. Porque o problemático é o lugar, né, é o lugar da completude, sabe? Que é o lugar... A dificuldade para a gente, eu acho, assim, aí eu coloco uma outra questão, assim, é se defrontar com os híbridos, sabe? Com as formações compostas, com as formações híbridas, intersticiais, né? Porque elas comportam uma complexidade. Parece que o cinema clássico, narrativo, a fotografia pura do século XIX se pretenderam criar um cânone purista, uma regra, um preceito do que é a fotografia, do que é o cinema. E a fotografia digital se pretende isso também. E também se coloca num lugar purista, né, que parece que o digital é totalitário, nos abarca como um todo, que nos condena a um determinado tipo de comportamento. E eu acho que o nosso desafio é se defrontar com as intensidades e com as aberturas das imagens, sejam elas digitais ou analógicas, e se elas forem as duas coisas, melhor ainda, porque a gente não cai no viés tecnicista. Assim, mas esse se defrontar com esses suportes e com essas entidades compostas de natureza, de artifício, de diferentes mídias, de diferentes suportes. Acho que o nosso desafio hoje é conviver com essas complexidades. Fala sobre o gênero, como é que essa conversa, que a gente não conhece, né, não está acostumado. Exatamente. Sem essa coisa, né, do que antes era melhor, ou o que há é o que está agora, né? Geração mais recente, tem vários alunos, eles acham que se fizer trabalho sobre a internet, pronto, já está justificado o trabalho, porque eles estão no último elo da cadeia, né, o mais perfeito, né, o mais definido, concluído, né? Então, por que vai falar do que aconteceu antes? Não faz mais sentido. Então, acho que esses desdobramentos, né, e essas dobras sobre o passado, né, sobre a história, que é um pouco que né, o clipe o trabalho da Sam Taylor convoca, várias camadas de imagens, né? Pinturas, filmes, vídeos, fotografias, né? São esses agregados compostos que eu acho que são interessantes assim, na contemporaneidade, né? A vida é híbrida, mas é incrível como a gente tenta torná-la pura, né? Esse é um problema gravíssimo. A gente não consegue lidar com a multiplicidade, né? A dificuldade de lidar com a multiplicidade, com a diferença, né? Com os opostos, né? Exatamente. Exatamente. Mas assim,
dizendo de como era bom estar ali, porque era silencioso e era gostoso, e era bonito, e não sei o quê. E nisso começa um tiroteio. Aí ela, mas é tiro? Eu falo, pois é, era. Então, essa experiência que juntou o tiroteio com o relaxamento do ambiente, que desconstruiu o ambiente de alguma forma, né? Entrou da rua. É claro que isso é muito quase caricatural, caricatural, mas a gente vive esse tipo de coisa, porque essa é macro percepção, mas na pequena percepção a gente vive muita coisa que a gente não percebe, pela velocidade, talvez. Né? Tem um relato interessante, assim, tem um amigo meu que é professor também da UERJ, e ele foi estudar no sul da Itália, acho que chama Bari, fica bem no sul da Itália, e ele postava no Facebook umas fotos da viagem dele, assim, e ele botava assim, pô, céu azul, mar lindíssimo, eu hoje não sei se eu vou tomar banho, se eu vou mergulhar no Ártico, no Mar Morto, sabe aquele que tinham várias opções, assim, né? Tal, e todo mundo encantado com as fotos, né? Vendo aquela situação, e pô, eu queria estar lá também, né? Que máximo. Aí depois, casualmente, ouvi um relato de uma pessoa amiga, que tem uma muito amiga dela que mora nessa mesma cidade, e ela dizia, eu acordo e choro copiosamente todo dia. Eu não consigo abrir a porta da minha casa e sair na rua. É a cidade que recebe os refugiados, né, que fazem aquela travessia. E pô, ela disse que a cidade está vivendo um trauma violentíssimo de lidar com essa situação. Né? Então, como é que pode, né, um turista, no mesmo lugar, ter uma expectativa de idealização de um cenário, né, natural, assim, né, de uma coisa idealizada, né, e às vezes viajar um pouco isso, né, você se deixar seduzir por uma série de aparências, né, e de, enfim, de ilusões mesmo, né. Eu queria comentar também para puxar assim, a questão do artificial, assim, que também me chama a atenção. Em que medida, porque o artificial cada vez salta mais aos meus olhos nesse contexto, né, de construir alguma coisa no vazio, né, alguma coisa fora do habitual, alguma coisa dentro desse, fora do contexto, né, aliás, e a gente de repente se dá conta desse artificial, mas tem toda aquela ideia do artificial moldado, construído, e aí eu vou para a arquitetura, que eu acho que me dá essa sensação de artificial mais concreta, os jardins parisienses, aquela ideia de uma coisa muito construída para um bem-estar, né? E em que medida, de repente, vem um artificial arrebatador, inovador e ontológico, imaginário e real, né? E aí, trazendo um pouco da psicanálise, assim, bem superficialmente, me desculpem os psicanalistas, mas, assim, é aquela coisa bem rasa do real e do imaginário, né? E isso aqui que a gente vive é o imaginário, né? Sendo que o real é o isso, é aquilo que a gente nem diz o nome dele, né? Assim, nunca nem vai conseguir dizer o nome do real, enquanto tudo isso é imaginário e a gente pode dar um nome para alguma coisa, né? Essa artificialidade do imaginário, a potência que ela pode ter. E aí também eu volto à década de 20, 30, ao queridinho Walter Benjamin. É assim, às vezes eu me sinto muito ingênua também, e não quero pegar esse discurso do digital como alguma coisa incrível, mas, em certa medida, realmente essa potência de você pegar um celular na mão, né, e qualquer pessoa que tiver acesso a um celular com câmera e pode fazer uma imagem, pode narrar alguma coisa ou desconstruir uma narração e tornar aquilo uma coisa que tinha muito significado e não ter mais nenhum, que também é importante. Então, essa artificialidade, meio que eu queria conseguir encaixar ela
num contexto melhor, mas eu acho que era mais ou menos isso que eu queria. Eu não sei se eu entendi bem, mas a chave do artifício estaria meio em oposição à natureza, né? Total. Mas que natureza é essa, assim? Que já é criada, né? Ela Não já é uma existe essa segunda, natureza, né? A gente já natureza fala- é imediatamente cultura, não existe objeto neutro, né? Supostamente as fotografias analógicas seriam idênticas à realidade, mas essa é uma suposição que hoje ninguém mais acredita, fé, né, nessa ideia, né? Hoje a gente sabe que as fotografias são construídas, que as fotografias são artificiais, as fotografias analógicas, né? Então, é o ambiente que a gente lida desde sempre, né, dos nossos parâmetros de representação visual, escrita, né, e são sempre formas, de alguma maneira, aleatórias, né, arbitrárias, e da ordem do artifício. Por algum vício ou alguma comodidade, né, nós atribuímos o sinal de natureza a algumas fotografias, mas é uma coisa que não se sustenta, e talvez o digital tenha nos defrontado com essa necessidade, né, de também rever a história das fotografias analógicas e também considerá-las nessa chave das imagens construídas, né, das imagens elaboradas, das imagens codificadas, né? O analógico tem um código, né? Tem uma codificação. Se você aumentar muitas vezes uma imagem analógica, você vai ver o halogeneto de prata, né? Não tem matéria, não tem nada ali atrás, né? Então, umas relações de semelhança e tal, enfim. A gente está lidando com artifício desde sempre, né? E aí, quando eu vim com o assunto do artifício, é que eu esqueci. Eu queria também trazer a questão da incorporação e da presença, porque eu acho que é isso, né? Conforme a gente vai falando do artificial, de alguma forma, como a gente pode se perceber se apropriando daquilo, né? Porque, assim, acho que uma dificuldade que eu tenho, né, como produtora de imagem é que, assim, a gente, às vezes, até quer pensar nessa imagem, mas quando você fala sobre ela para uma pessoa que, de repente, está buscando uma imagem concreta, assim, pronta, na verdade, como trabalhar isso da apropriação, né? E aí, enfim, a gente vem com Oiticica, anos 50, essa coisa mesmo do participador, talvez. Enfim, essa coisa da... Então, eu acho que, talvez na contramão, e até voltando um pouco à questão que ele levantou, que eu acho super bacana, assim, que é um assunto meio recorrente, assim, que eu gosto um pouco de escapar dele, que são duas coisas assim, a coisa do selfie e a coisa da enxurrada de imagens. Quando, né, esse tipo de discurso que vem falando, a gente vive uma enxurrada de tudo, né? A imagem e o texto não ocupam lugar diferentes em momento nenhum, né? Então, nós estamos defrontados com, né, muita informação, com muitos signos, né, verbais e visuais, e cada vez mais o nosso lugar é o de editar, né, de saber o que a gente quer, de procurar o que a gente quer, de encontrar, de saber até se desviar, né, e de buscar, às vezes, até o silêncio, né, até a ausência de presença de signos, porque eles são, né, de tal intensidade que, às vezes, é bom, né, apartá-los e tal. Mas eu acho que essa fotografia que você faz no celular, que se tornou lugar comum, eu vejo uma potência enorme nela também, sabe? Porque tem uma aproximação com a experiência e com o modo de experienciar, e parece que as experiências agora elas se inscrevem nas imagens cada vez mais, né? E é a partir das imagens até que a gente constitui a experiência, né? Não existe mais quase que uma experiência que desconheça o lugar da imagem, né? Eu acho muito bacana assim, essa performatividade que a imagem ganha e esse lugar que ela assume de
ser o lugar de constituição da própria experiência, do próprio acontecimento, do próprio real. Então, eu acho que assim, o real não está lá fora, sabe? O real não é outra coisa. A imagem é real, a imagem faz parte do mundo. E ela constitui experiência, e essa experiência é constitutiva, me é constitutiva, né? Então, assim, não vejo uma oposição, eu acho que é um lugar de intensificação. Eu não tenho essa experiência, eu sou de uma outra geração, mas eu vejo várias pessoas, por exemplo, numa exposição, vem uma escultura, deita no chão, fotografa de cima, de baixo, é todo um modo de você experienciar a obra, de você se movimentar no espaço e da imagem, da tua experiência com a imagem fazer parte da tua percepção da obra e da maneira como ela te afeta, né? Que eu acho muito interessante isso, assim, eu acho que talvez seja não estou querendo colocar sinal de negativo e de positivo, mas essa experiência performática pode ser mais intensa do que uma experiência de um observador taciturno, né, passivo, diante da obra do Rodin, que vê aquilo do ponto de vista dos manuais de pintura que ele viu, né, que ele teve acesso anteriormente, de toda a cultura, sabe, das belas artes, né, do erudito. Né? Não sei, mas eu vejo como uma potencialização de uma experiência muito mais do que como um esvaziamento, sabe? Mas, na verdade, assim, nem, como você disse, né, não puxando nem para o negativo, nem para o positivo, eu acho que mais como uma forma de reflexão mesmo. É incrível como, hoje em dia, como a Bárbara mesmo disse, tipo, qualquer pessoa com um celular, com uma câmera, ela pode registrar o que ela está vivendo, e como você diz, a imagem ela é real, o que é real é aquilo. Mas, com essa intensificação toda, eu acho que, hoje em dia... não sei, é uma percepção minha, né? Tipo, eu detecto um pouco essa coisa do... Eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de ver a pessoa que viu a escultura e que interpretou e fez e teve a própria interpretação daquilo no Instagram dessa pessoa. E aí eu me ponho a refletir, na verdade, tudo bem, aquilo é real, eu estou vendo aquela foto, ela é real, mas... Quando a gente joga para a coisa do espelho, ela é real para quem? Ela estava vivendo aquilo realmente ou é só o que ela quer que o outro esteja vendo dela? Eu estive nessa exposição quase como se a felicidade só fosse real compartilhada. Então, assim, de que cabe eu ir para o México, viver uma super experiência, talvez como essa pessoa, como esse observador que não compartilhou com ninguém isso, mas aquilo era 100% real para ele, e não passou por ninguém, sabe? Ele não eu não sei, porque eu vivo muito a geração Instagram, muito, e eu tenho muitas pessoas, muito, é real, e cara, hoje eu vejo pessoas que, às vezes, não têm a qualificação específica para uma posição, sei lá, de trabalho, mas a posição social dela dentro de uma rede social validou, sabe? Às vezes ela passa à frente de pessoas muito mais qualificadas para aquela posição, mas pela relação dela e pela forma que ela coloca a experiência dela, ela acaba trazendo para perto dela o que ela quer. É quase que uma manipulação da realidade, sabe? Eu acho que esse é o ponto que me deixa mais assim com essa... Esse lugar do autêntico e do fake, assim, né? Não sei se essa chave é muito boa, mas eu queria só fazer um pequeno deslocamento, assim, porque parece que essa questão do visual, né, ela está tão presente, está fazendo tanta questão assim, para a gente, está trazendo tantos problemas, tantas indagações, que às vezes eu sinto vontade, assim, eu não gosto muito das metáforas, né, mas eu acho que às vezes é legal pensar no texto, sabe? E na cultura letrada também. Porque, por exemplo, sempre se escreveu muito, né? Então, o surgimento do livro, da imprensa,
nos possibilitou acesso a escritas, a depoimentos, a romances, a livros de ficção e a relatos pessoais de inúmeras pessoas no planeta simultaneamente, né? E esses relatos, eles vêm de diferentes origens. Pode ser isso, um relato pessoal, pode ser um blog, o que seria um blog, pode ser uma matéria de jornal, pode ser um texto literário, um romance, num livro. Eu acho que essa universalização do autor, né, da escrita, e essa possibilidade de chegar a muita gente, né, de divulgação da obra, de circulação da obra, né, de serem signos móveis que estão circulando, ela é muito bem-vinda, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente está vivendo com a cultura. Então, tem vários fotógrafos, né, se passando por alguma outra coisa, né, mas, enfim, no ambiente, por exemplo, da escrita, a gente sabe distinguir o cara que é um articulista de jornal, o cara que faz um texto poético, o cara que faz um romance, o cara que escreve uma carta para a namorada, o sujeito que escreve... Tem inúmeras possibilidades de você se comunicar e chegar ao outro a partir e compartilhar com o outro, né, pela escrita. Eu acho que hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer isso com a imagem também, com todas os gaps, né? Com todas as... Será que o que aquele escritor escreveu era realmente o que ele sentia? Eu estou tendo acesso a essa escrita, né? A esse manuscrito, né? A esse texto, mas, enfim, são perguntas, são questões, né, que estão presentes aí na cultura complexa que a gente vive, né, contemporânea, e de mídias, né, e de trocas simbólicas, né, que são muito intensas, né? Então, tem todas essas vozes, tem todos esses lugares, né, de fala. É uma rede, né, enorme, e certamente tem gente pregando logros, assim, né, passando gato por lebre, né? Não sei, isso é comum, né? Mas eu não vejo que exista uma perda de autenticidade da imagem, né? Eu acho que, não sei, a gente é levado a lidar com esses vários discursos, né? Com esses vários tipos de fala. Exatamente. Eu só queria adicionar uma coisa em relação a todo esse discurso. Eu sou super a favor dessa massificação da imagem e de tudo, porque a internet trouxe uma condição de que hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo, literalmente, né? Claro. E só que ao mesmo tempo eu acho que o próprio ser humano, ele colocou isso na mesa, mas não soube educar o ser humano a como lidar com isso, né? Tudo bem. Você aprender a lidar com a escrita é uma coisa que você tem que aprender, você é obrigado a aprender a ler e a escrever. Então, você consegue um pouco, na minha opinião, né, você consegue um pouco ser um pouco mais crítico em relação ao que você está lendo, mas a fotografia, ninguém nunca te ensinou a interpretar uma fotografia, a interpretar o que você está vendo, né? E aí você tem condições como hoje em dia a gente está tendo lá com o Centro Cultural Santander, que o Santander cancelou uma exposição que era sobre posicionamento sexual, de gênero, que, sim, tinham coisas que estavam ali para serem questionadas, eram questões visuais que estavam sendo colocadas para o espectador se indagar. Só que as pessoas pegam, como elas não sabem, não foram ensinadas, né, a interpretar o que é aquilo, né, para o povo, eles vão e reprimem, né? Vocês são pedófilos, vocês estão induzindo a isso, o que as crianças de hoje vão ver, e parará, e parará. Eu acho que falta um pouco isso, né? A gente o parar, aprender e se olhar, e ver o espelho, e ver tudo, é aprender a... Aqui também, há pouco tempo atrás, tem uma fotógrafa norte-americana incrível que ia fazer uma exposição no Oi Futuro, aqui do Flamengo, e também suspenderam a exposição dela, né? E foi uma parte da exposição para o MAN, né? Ela viria para cá, inclusive, e ela falou, eu não vou para esse lugar que proíbem esse tipo de coisa, sabe? Que arrogância é essa? Que situação é essa? E o Centro Cultural
por um lado, assim como instituição, se sente muito à vontade, né, de cancelar a exposição, que eles já tinham aprovado, né, que já estava, inclusive, sendo exibida, né, por questões moralistas, assim, né, tem que cuidar do meu público virtual, né, assim, zelar. Isso que me deixou mais chateado, que, na verdade, vejo uma complacência de vários atores sociais, né, que é uma coisa impressionante. Assim, eu vejo incrível. a atuação dos centros culturais, de um modo geral, como geradores de informação, indagação e cultura. Né? Se o cara coloca aquilo para indagar o público e por poucas críticas ele se resolve, então vou cancelar, mas ao invés de se colocar de um ponto ok, estou colocando um ponto que é super questionável, que as pessoas vão ficar um pouco chocadas. Por que eu não educo elas? Por que junto com essa exposição eu não coloco palestras, eu coloco coisas que estão ali ensinando elas a olhar aquilo? Mas né? Esse tipo de proibição e de censura acontece com textos também, né? E não são poucas, né? Então é uma intransigência, né? Pô, é um anacronismo, né? No sentido de em todas as dimensões, não só visuais, né? Mas o evento continua de tarde, as questões estão aí. Vamos lá.